Tudo bom? Então vamos para a nossa aula de número 2 do INSS técnico. Na aula anterior nós estávamos vendo a Lei 8.112 e observamos até a parte referente à ajuda de custo, que por sua vez é uma indenização. As indenizações, juntamente com as gratificações adicionais, fazem parte do que nós chamamos vantagens pecuniárias. Começamos a falar das vantagens pecuniárias através das indenizações e essas jamais se incorporam à remuneração ou vencimento para qualquer efeito. Na realidade, dentre as indenizações, nós vimos a ajuda de custo, que é um valor pago ao servidor que foi deslocado no interesse da administração. É um valor que tem por finalidade auxiliar o servidor com as despesas de instalação e não de manutenção. Então, exatamente por isso é que quando se fala da ajuda de custo, nós estamos falando de um valor pago apenas uma vez. Ele não é pago mensalmente, como vai acontecer, por exemplo, com o auxílio moradia. O auxílio moradia é pago mensalmente porque a finalidade é a manutenção do servidor. Mas nós falamos do auxílio moradia daqui a pouquinho. O próximo tópico, o artigo 58, é mais uma indenização, e essa indenização é chamada de diárias. As diárias são pagas em virtude de deslocamentos eventuais, segundo a norma, ou temporários. Correto seria dizer eventuais e temporários, nós vamos falar em ou. As diárias são pagas por deslocamentos eventuais ou temporários. Então, eu estou falando de um servidor que não vai ser deslocado para mudar de domicílio, não é isso. Ele vai participar de uma comissão de licitação, ali vai passar 2 dias, ou então ele vai participar de um congresso, onde passará 5 dias. É nessa situação em que se fala das diárias. Para isso, ele recebe a diária por dia, de deslocamento. Isso significa que se ele passa 3 dias longe da sua sede, ele tem direito a 3 diárias. Se ele passa 5 dias, 5 diárias, 7 dias, 7 diárias. Mas como essas diárias são pagas por deslocamentos eventuais ou temporários, aquele servidor cujo deslocamento é algo comum no exercício das atribuições do cargo, esse não terá direito à diária, porque deixou de ser algo eventual. As diárias, elas devem ser fixadas em regulamento, e há necessidade de se observar que esse regulamento, quando fixar o valor, que ele leve em consideração os valores que se deveria gastar com pousada, com alimentação e com locomoção urbana. Pousada, alimentação, locomoção urbana. Isso daqui é o que o regulamento ele deve avaliar. Quanto é que, via de regra, em média, uma pessoa vai gastar por dia de deslocamento. Agora, a diária é assim, é um valor fechado por dia de deslocamento. Não importa se o servidor gastou mais ou gastou menos. Se ele gastou menos, ele pode, guardar o dinheiro que foi pago a mais. Agora, se ele gastou mais, nessas circunstâncias, ele também vai ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar. Tá? Não fiquem pensando que as diárias são uma fortuna, porque não são não. É muito mais fácil faltar do que efetivamente sobrar. Segundo a norma, as diárias serão devidas pela metade em 2 situações. As diárias serão devidas pela metade quando não há pernoite fora da sede. Se o servidor vai e volta no mesmo dia, ele recebe apenas metade da diária, porque não houve pernoite fora da sede. Agora, de outro lado, também elas são devidas pela metade quando a União custeia de forma diversa um daqueles fatores a ser pago através de diária. Se a União, por exemplo, disponibiliza ao servidor um meio de locomoção urbana, um veículo oficial, por exemplo, a União paga apenas a metade da diária, pois um dos fatores a ser pago por diária acaba por ser custeado de outra maneira pela União. Ao invés da União dar o dinheiro para a locomoção urbana, ela própria oferece a locomoção urbana. É nesse sentido aqui que nós falamos. Tá? Então, são devidos pela metade nessas 2 hipóteses. Vale ressaltar que as diárias elas devem ser pagas antes do deslocamento e caso não haja deslocamento, se não houver deslocamento, é necessária a devolução das diárias e essa devolução deverá ocorrer no prazo de até 5 dias. Esse prazo de 5 dias também leva em consideração, ou deve ser levado em consideração, quando houve deslocamento, mas o retorno do servidor se deu antes do prazo estipulado.
Então, se houve o deslocamento, mas o retorno se deu antes do prazo estipulado, também em 5 dias o servidor é obrigado a devolver o que recebeu em excesso. Mas o prazo é o mesmo, o prazo é de 5 dias. Pois bem, e aí nós observamos da seguinte maneira. A próxima indenização é chamada de transporte. Agora, como eu sempre digo, gente, transporte não é vale transporte. Por favor, vamos deixar essa vida de pobreza para trás. O transporte é o seguinte, há alguns servidores que têm por atribuições prestar serviços fora da repartição. Acontece muito com aqueles servidores cuja principal atividade é a fiscalização. Imagine, por exemplo, um servidor da Controladoria Geral da União que muitas vezes deve se deslocar a outros órgãos para lá fazer a fiscalização devida. Se esses servidores utilizam meio próprio de locomoção, e esse meio próprio de locomoção é usado para prestar serviços externos ao órgão, nós temos aqui o pagamento do transporte. Tá certo? Agora, se ele não se utiliza de meio próprio de locomoção, mas se utiliza de um veículo da própria administração pública federal, aí não há de se falar desse pagamento. Agora, se é o meio próprio de locomoção que ele utiliza, será pago o transporte na forma prevista em regulamento. Vale ressaltar que se o transporte é pago pela prestação de serviços externos, não há de se falar de pagamento desta indenização chamada transporte pelo percurso casa-trabalho, trabalho-casa, que aqui é para a prestação de serviços externos. Tá bem, e aí chega o auxílio moradia. Agora, gente, quando nós falamos do auxílio moradia, nós já estamos falando de uma indenização que tem por finalidade a manutenção do servidor. Então, a finalidade dela é essa, a manutenção do servidor. Se a manutenção do servidor, esse auxílio moradia é pago mensalmente. E, aliás, eu vou mais longe, ele vai ser pago um mês após a comprovação das despesas. Despesas com quê? Despesas com moradia. Só que eu chamo a atenção de todos, porque quando o prazo é em dias, os dias são contados dia a dia. E quando é em meses, é contado de acordo com aquele mesmo dia dos meses subsequentes. Como assim? Se eu tenho um prazo de 30 dias, e contado de dia 1º, ele pode terminar no dia 1º do outro mês, ou ele pode terminar no dia 31, dependendo do mês. Ou, se for fevereiro, é capaz de terminar no dia 2 do mês subsequente. Mas quando eu falo no prazo de um mês, não importa quantos dias tenha o mês. De 1º de um mês, o prazo de um mês será no dia 1º do mês subsequente. É assim que nós fazemos a contagem. Por isso é que sempre se diz, o prazo de 30 dias não significa um mês. Tá certo? Aqui nós temos no auxílio moradia a única hipótese da Lei 8.112 em que se verifica o prazo em meses. O sujeito ele vai comprovar os gastos que teve com a moradia e um mês após esse valor é ressarcido. Tá? Agora, é evidente que esse servidor ele não pode, isso é muito importante, ter imóvel naquela localidade onde está prestando serviços, morar com quem já receba auxílio moradia, ter alguma situação de imóvel que nos últimos 12 meses ele acabou alienando ou comprando naquela localidade, senão ele perde o auxílio moradia. Mas não fiquem muito contentes com o auxílio moradia não, porque ele é restrito, quer dizer, o auxílio moradia ele é pago apenas para aqueles que são ministros de Estado, ou ainda que tenham cargos de natureza especial, ou ainda os que tenham cargos do grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, em níveis 4, 5 e 6, ou cargos que lhe sejam equivalentes. Eu sei que pode parecer diferente isso daqui, mas para quem está acostumado à esfera administrativa não é tão diferente não, porque às vezes o cargo tem uma denominação, mas a própria lei vai dizer que aquele cargo equivale a um DAS nível 6, por exemplo. Por isso que ele traz aí cargos equivalentes. Todos esses cargos são de provimento em comissão. A própria lei vai ser expressa dizendo que não será pago auxílio moradia caso a mudança tenha sido feita em virtude do exercício de mandato efetivo. Se o sujeito tem um mandato efetivo,
e foi deslocado no exercício desse mandato efetivo, então ele não tem direito ao auxílio moradia. Só tem direito ao auxílio moradia quem tem cargo de ministro de Estado, de natureza especial, DAS níveis 4, 5, 6 ou cargos equivalentes. Também a norma vai proibir que o servidor tenha morado na localidade onde exercerá as atribuições para receber auxílio moradia nos últimos 2 meses, desprezando-se, no entanto, aquele período que seja inferior a 60 dias. Tá certo? Pois bem, antes se tinha uma limitação de tempo. Se dizia que não se poderia receber auxílio moradia por mais de 8 anos dentro de cada período de 12. Só que esse dispositivo acabou sendo revogado por uma medida provisória do ano anterior. Tá certo? Então, hoje não se tem mais prazo para recebimento, não se tem mais um limite de prazo de recebimento de auxílio moradia. O valor do auxílio moradia será, em regra, de até 25% da remuneração do cargo. Por que eu falo até? Porque o auxílio moradia é pago de acordo com a comprovação. Então, se nessa situação o sujeito comprova R$2.000, mais 25% de sua remuneração seria 5.000, ele só recebe de auxílio moradia 2.000, porque ele precisa comprovar as despesas. Por isso que o auxílio moradia é pago 1 mês após a comprovação das despesas. Tá certo? Então, o valor é de até 25% da remuneração. Se ele comprovar despesas de 25% da remuneração, ele tem direito a esse auxílio moradia. Tá? Agora, se ele comprovar valores superiores a 25% da remuneração, o auxílio moradia é pago somente até 25%. Agora, há um outro limite. Limita-se também o auxílio moradia ao valor que seria recebido como auxílio pelo ministro de Estado. É uma outra limitação. 25% da remuneração ou o valor do ministro de Estado. Tá certo? Se 25% da remuneração for superior a 25% da remuneração de ministro de Estado, então eu não poderia gastar mais do que essa segunda situação, 25% da remuneração de Estado. Isso daqui é um teto, mas a norma traz uma garantia. Não importa, meus amigos, quanto o sujeito recebe. Ele tem assegurado o recebimento de valor de auxílio moradia até R$ 1.800. Mesmo que R$ 1.800 seja inferior a 25% da remuneração de certo servidor, ainda assim, ele poderia comprovar despesas com moradia até R$ 1.800, que isso ele seria ressarcido. Então, esse R$ 1.800 é como se fosse um piso. Não quer dizer que vai se pagar necessariamente R$ 1.800. Se o sujeito comprova apenas R$ 1.000, apenas R$ 1.000 lhe é pago agora. Seria um piso no seguinte sentido. Mesmo que 25% da remuneração dele seja inferior a R$ 1.800, ele teria direito a receber até R$ 1.800, lógico, comprovando tais despesas. Pois bem, nós ainda aqui vamos observar que no caso de... Aliás, volta aqui para mim, por favor, Johnny. No caso de falecimento, no caso de exoneração, né, no caso de aquisição de imóvel, ou passasse para um imóvel funcional, o servidor continuaria recebendo o auxílio moradia por 1 mês. Mas por que ele recebe auxílio moradia ainda por 1 mês? Porque lembrem-se que o valor do auxílio moradia só é pago 1 mês após a comprovação. Então, se diz que ele continua sendo pago por 1 mês, quer dizer que antes de sair já se comprovou as despesas e essas despesas serão pagas em 1 mês, tá? Nos limites aqui estabelecidos. São essas 4 as indenizações trazidas na norma. Então, nós temos ajuda de custo, que diz respeito à instalação do servidor, que foi deslocado do interesse da administração para fixar domicílio permanente em outra localidade, as diárias, que servem para deslocamentos eventuais ou temporários, o transporte no deslocamento do servidor em meio próprio de locomoção para prestar serviços externos ao órgão, a repartição, e o auxílio moradia, que é para a manutenção do servidor pago, portanto, mês a mês, 1 mês depois da comprovação das despesas. As outras vantagens pecuniárias são divididas em gratificações adicionais assim indicados na norma. Nós vamos ter, inicialmente, o que se chama retribuição, que tem a natureza jurídica de uma gratificação. Essa retribuição é uma gratificação. Nós temos a gratificação natalina. Nós temos o adicional de periculosidade, insalubridade ou atividades penosas. Nós temos o adicional
por serviço extraordinário, nós temos o adicional chamado adicional noturno, nós temos o adicional de férias e nós temos a gratificação por encargo de curso ou concurso. É isso aqui que nós temos. Desses todos, observem que temos apenas 3 gratificações, sendo o restante adicional. Tá? Embora hoje praticamente não exista mais diferença entre gratificação adicional, apesar da doutrina trazer alguma. Ora, vamos começar falando de cada uma delas, sempre na ordem para vocês acompanharem na lei que foi fornecida. Primeiro vamos falar da retribuição. A retribuição é o seguinte, gente. Nós temos um servidor efetivo que, por sua vez, exerce um cargo ou uma função de confiança. O que é isso, João? Cargo ou função de confiança? É o seguinte, o sujeito tem um cargo efetivo. E além desse cargo efetivo, ele recebe pelo cargo em comissão ou pela função de confiança que também exerce. O servidor pode ter um cargo efetivo e um cargo em comissão. Ele pode ter um cargo efetivo e uma função de confiança. Pelo cargo efetivo, ele recebe a remuneração dele. Pelo exercício da função de confiança ou do cargo em comissão, ele recebe um valor chamado retribuição. Então, entendam bem, a retribuição só é paga a quem tem cargo efetivo e cargo em comissão ou cargo efetivo e função de confiança. Tá? A segunda é chamada gratificação natalina. Como vocês conhecem também, é o 13º. Então, a gratificação natalina ela vai ser paga na base de 1/12 da remuneração do mês de dezembro. Então, vai se observar qual é a remuneração do mês de dezembro por mês efetivamente trabalhado. Por isso que se chama 13º, porque se o sujeito trabalhou todos os meses, e há algumas licenças e também alguns afastamentos que são considerados como de efetivo exercício, mas se nós temos o mês inteiro trabalhado aqui, meus caros amigos, e trabalhou os 12 meses, então ele recebe uma remuneração a mais. Essa remuneração ela tem base no mês de dezembro. Não importa qual foi a remuneração do servidor durante o ano, o que importa é a remuneração do mês de dezembro. E é sobre essa que é calculado o 13º, a gratificação natalina. Considera-se como mês efetivamente trabalhado aquele em que se trabalhou pelo menos 15 dias. Se o sujeito trabalhou pelo menos 15 dias, ele tem direito a receber o mês inteiro trabalhado. Fala-se ainda de uma gratificação natalina proporcional. Essa daqui é paga com base no mês da exoneração para o servidor que foi exonerado. Agora, gente, chama a atenção de vocês para esse detalhe. Vocês viram a diferença na aula anterior entre demissão e exoneração. A exoneração é a perda do cargo público sem imposição de penalidade, enquanto a demissão é a perda do cargo público por imposição de penalidade. A gratificação natalina proporcional vai ser paga ao servidor que foi exonerado e não ao servidor que foi demitido. Se na prova tiver o servidor exonerado, está certo, ele recebe gratificação natalina proporcional. Mas se tiver servidor demitido, está errado, porque só se paga a gratificação natalina proporcional ao servidor que foi exonerado. A próxima vantagem é chamada, são 3 na realidade, adicionar de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. Espera aí, João, mas qual a diferença dos 3? É o seguinte, na insalubridade o servidor está trabalhando submetido a agentes químicos, físicos ou biológicos que vão diminuir a sua saúde ao longo do tempo. Imagine uma pessoa que está trabalhando submetida a um alto ruído. Se não houver proteção adequada, a sua capacidade auditiva vai diminuir em relação ao tempo. E isso daí é uma certeza. Na periculosidade, o servidor já tem contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
Então, na periculosidade, o servidor pode passar a vida toda trabalhando e não ter problema nenhum. Como também pode, no dia ensolarado, trabalhando próximo a um tanque de combustível, o tanque vir a explodir. Isso tudo pode acontecer. Tá certo? Então, na insalubridade, nós temos a diminuição da saúde ao longo do tempo. Na periculosidade, o que nós temos na realidade é a possibilidade de algum mal vir a acontecer ao servidor. Isso vai acontecer? Não se sabe. Mas em relação à insalubridade, sabe-se que a sua saúde vai diminuindo. Tá certo? Agora, para que ocorra insalubridade, é necessário que exista um trabalho habitual sob condições de insalubridade. E para a periculosidade, que o contato seja permanente com essas substâncias que possam causar o perigo de vida. Tá? Não é o servidor entrar num lugar e sair uma vez na vida, outra na morte, que tem alguma coisa explosiva, alguma substância explosiva, ou que tem um ruído alto. Ele tem que ter uma habitualidade ou uma permanência naquelas situações. Tá? E as atividades penosas, João? As atividades penosas ocorrem quando o servidor trabalha em regiões de fronteira ou em cujas condições de vida assim o justifiquem. Então, ele está trabalhando em um lugar que não tem esgotamento sanitário, ou energia elétrica, nada. Tá? Ele está apenas nessa situação. Ele apenas nessa situação trabalha naquela localidade, pela dureza da vida, naquela localidade, ele tem direito a receber este adicional. Tá? Vale ressaltar primeiro que esses adicionais, eles são calculados de acordo com o regulamento, mas são calculados sobre o vencimento. Cuidado com isso, tá? Ele não é calculado sobre a remuneração. Se vocês observarem, quando nós falamos da gratificação natalina, a gratificação natalina é calculada sobre a remuneração. Já os adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas são calculados sobre o vencimento. Vale ressaltar que há uma proibição, vamos botar aqui que é vedado, o recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade concomitantemente. Mesmo que o servidor trabalhe submetido a condições insalubres e com contato permanente com substâncias perigosas, ele tem que escolher que adicional prefere receber. Tá certo? Então, essa situação aqui que nós vemos, que ele não pode receber insalubridade e periculosidade juntos. Agora, dica de prova. Apesar de ser proibido ele receber periculosidade e insalubridade juntos, nada impede que ele receba insalubridade com atividades penosas ou periculosidade com atividades penosas. O que ele não pode é receber insalubridade ou periculosidade juntos. Certo? Quando se tratar de servidora gestante ou lactante, ela vai se afastar do serviço, né, desde quando se descobriu a gestação até o final da lactação. Agora, quando eu digo que ela se afasta do serviço, não é totalmente das atividades, ela se afasta do serviço que seja insalubre, perigoso ou penoso. Tá? Ela continua trabalhando, agora ela vai trabalhar num setor que não seja insalubre, perigoso ou penoso. Tá certo? Até mesmo porque a sua licença gestante mesmo só acontece a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação ou a partir do parto, no caso de parto antecipado. Vale ressaltar que o servidor que se está submetido às condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá se submeter a exames médicos a cada 6 meses. Vamos embora. Nós temos agora o adicional de serviço extraordinário. E o adicional de serviços extraordinários, também é conhecido como horas extras. A primeira coisa que nós devemos aprender é que essas horas extras são excepcionais. Então isso significa que eu não posso ter no serviço público, como acontece na iniciativa privada, que se o sujeito presta horas extras habitualmente, que aquilo se incorpora, aqui não se aplica essa situação não. Tá certo? Primeiro que as horas extras aqui são excepcionais. E mesmo assim, quando ocorrerem, deverá ser de até 2 horas por dia. Vale ressaltar que esse adicional por serviço extraordinário, ele vai ser pago à base de 50% sobre a hora normal trabalhada. Então, nós temos aí 50% sobre a hora normal trabalhada, que é o valor do adicional por serviço extraordinário. Tá certo? Mas na frente, nós temos o adicional noturno. Agora, gente, tem 3 situações que nós devemos aprender em relação ao adicional noturno. É o seguinte. Primeiro, o que é que se considera como horário noturno? Ah, João, escurecer de noite. Não é assim, não. Nós vamos ter o horário das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Segunda observação.
é que esse adicional será de 25% sobre a hora normal trabalhada. E, na realidade, além disso tudo, nesse adicional noturno, a hora aqui é de 52 minutos e 30 segundos. Mas, João, por que a hora é de 52 minutos e 30 segundos? Vocês já pararam para ver que entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, são 7 horas que se tem? E vocês viram também que o turno normal de um servidor é de 8 horas. Mas nós sabemos que o período noturno é um período desgastante. O que a lei fez? A lei trouxe uma redução ficta da hora. A hora, ao invés de ser 60 minutos, vai ser de 52 minutos e 30 segundos. Se os senhores fizerem aqui as contas, vão ver que quando a hora é calculada como de 52 minutos e 30 segundos, esse período de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte se transforma num período de 8 horas. É uma forma de se ter o trabalho como se fosse de 8 horas, mas na prática como de 1 hora a menos. E isso tudo porque, como nós já vimos, nesta situação aqui, nós temos um trabalho muito mais desgastante, que é o trabalho noturno. Por isso aqui a redução aqui da hora, há uma redução ficta. Vamos voltar à tela? E na tela nós vamos ver o seguinte. Nessa situação, lembrem-se que o adicional vai ser de 25% sobre a hora normal, e se o sujeito estiver trabalhando submetido a horário extraordinário e ainda noturno, ele vai ter direito a acumular os dois percentuais. Primeiro vai se aplicar o percentual da hora extraordinária e depois vai se aplicar o percentual noturno, tá certo? Bom, adicional de férias. O adicional de férias também é chamado de 1/3 constitucional. Exatamente porque esse adicional de férias é de 1/3 da remuneração, no período de férias. Veja que aqui nas férias já se fala 1/3, só que 1/3 sobre a remuneração. Tá certo? Então, nessas circunstâncias, só relembrando, a gratificação natalina e o adicional de férias são calculados sobre a remuneração. Os adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas são calculados sobre o vencimento. E o adicional noturno, bem como o adicional por serviços extraordinários, acabam sendo calculados sobre a hora normal trabalhada. A próxima gratificação é chamada por encargo de curso ou concurso, mas dela nós falamos no próximo bloco. Pequena pausa, nos vemos em breve.